Eu vim falar agora sobre o personagem Ala do Universo OWA, que é o primeiro livro que vai ser publicado esse ano. Eu deveria ter gravado esse vídeo há 2 anos atrás, porque eles têm uma relação com a religião Edser. Mas eu vou deixar aqui nos cards o vídeo, tá? É um vídeo antigo, de 2 anos atrás, mas enfim, tá? Então, vamos lá, já expliquei tudinho, que era a religião Elixir, o que é um Elixir chefe, o que é uma religião nova, o que é considerado uma religião antiga, e o porquê a religião Elixir é considerada uma religião e não aceita. Então, vamos lá, eu tô gravando esse vídeo no meu celular antigo, porque eu tenho 2 contas do e-mail, inclusive. E, enfim, tá salvo aqui no PowerPoint. Vou utilizar, minha cara não vai sair porque eu não tenho câmera frontal, né? OBS, nem nada, que eu tô utilizando no computador e sim no meu celular. Então, vamos embora pro vídeo. Então, vamos lá. Alel, análise inicial. Primeira pergunta. Quem é Alel? No novo livro, no mundo livro. Alel é um garoto, né? E ele tá envolvido no universo OWA. Tipo, esse livro aconteceu antes do OWA nascer, tá? Então, a é um garoto que sempre morou com a mãe e a irmã, que sofreu muito, realmente, a família, porque ele era branco, a irmã também e a mãe não era. Lembrando que ele não tinha um pai presente na vida dele. Deixa eu ver, o pai aparece do nada, em um momento que eu não posso explicar, só vocês lendo o livro que vocês vão entender, tá? E como eu já falei muitas coisas sobre ele no vídeo anterior, então eu vou deixar aqui nos cards pra vocês saberem um pouquinho mais, mas lá no vídeo anterior eu já falei profundamente quem é ele, que isso vai ser uma pincelada, tá? Então, ele é isso. Primeiro, nesse livro, a gente vai acompanhar ele quando criança, indo pra pré-adolescência, e no segundo vai ser adolescência e jovem adulto, tá? E vamos lá, infância, parte 2. Quando ele completa 6 anos, ele foi retirado da sua mãe e vai ficar com o pai. Então, o pai chega do nada, entendeu? E diz assim, olha, esse é meu filho, vamos te levar. E ele fica super animado, né? Porque ele tem uma visão, como posso dizer, manipulada do que é ser um pai, como a sociedade impõe uma imagem limitada de ser um pai, entendeu? Nem sempre o pai pode ser algo bom, pode ser algo ruim também, né? Mas enfim, depois eu entro muito sobre isso. E aí foi retirado do nada, assim. E eles, assim, depois você vê os processos, tudinho, tá? Com meus advogados, porque agora ele é meu filho, vai ficar comigo e etc. E seu pai se chama Richard. Gente, esse nome aqui, ele tá errado, tá? Não é com T, com D, é com T, tá? Então é Richard com T, tá bom? E lá que começa, entre parênteses, o inferno da vida dele, né? E infância parte 2. E aí hoje ele tem um pensamento de o que é ser um pai, que é um herói, etc, etc. Mas isso não pode ser verdade. Existem sim pais bons, mas existem pais ruins, como existem mães boas e mães ruins, tá bom? E aí ele vê os amigos com os pais dele e ele pensa, nossa, meu pai vai ser assim, etc. E quando finalmente conhece, não é isso, tá? Não é isso, é uma coisa que não tem nada a ver, enfim. E aí ele vê que o pai não era o que ele esperava, né? Não é o que ele esperava. E ele descobre que tem vários irmãos, uns 200 irmãos, né? 100 meninas e 100 meninos, mas enfim. E olha sua família, não entendi não, gente. Desculpa, honre a sua família, tem que honrar a família dele. Porque como eu já disse no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui nos cards, o mais novo sempre é o mais fraco, e enfim. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o perfil do pai dele, né? Pai de Alia. E Alex significa rei da tédia, não é rei da Tangeia não, tá, gente? É rei da tédia. Foi um erro há 2 anos atrás que eu cometi, mas agora vamos lá. O perfil dele. Ele é um bom pai? Não, ele não é um bom pai, tá? Ele só tem o DNA ali dos filhos, mas de resto, não é. E uma nova forma de educar os seus filhos para que eles não sejam mimados. Ele tem uma forma muito rígida de criação,
né? Porque é muito filho, né? A gente tem que saber, ele é rico, ele consegue sustentar esses 200 filhos, mas ele tem uma forma bem rígida de criação e isso inclui coisas bem pesadas, que quando eu falo isso é um conteúdo mais de 18, eu não quero falar muito sobre isso, tá? Enfim, ele é essa palavra que tá aí, eu não sei explicar o porquê, não sei, posso dizer que sim, posso dizer que não, né? Porque vocês têm que ler o livro, tá? Tem que ler o livro, lá no livro vai explicar, também vai ter um livro só dele, tipo, vai ser um spin-off, um spin-off, um spin-off. Então é só pra acrescentar na história, mas se você não quiser ler, não precisa, tá? Mas enfim. E uma pessoa fria, calculista, manipuladora, sem sentimento, sim, é especificamente bem manipuladora. Ele vai até conseguir manipular o próprio filho e talvez o leitor. E quando o leitor lê aquilo ali, vai dizer, nossa, muito errado, não sei o que, não sei o que. Mas o leitor, ele já tem uma vivência sabendo que é errado. Mas a partir de uma criança que tem 6 anos de idade, não sabe o que é o certo, o que é o errado, assim, de certas coisas, de certas condições, de certos modos, e pensa que, tipo, quando conhecer o pai vai ser, tipo, super-herói, aí já é outro 500, tá? Então, você tem que se colocar em uma criança inocente que tem 6 anos e que pensa que ter um pai é algo bom, mesmo esse pai, entre aspas, sendo uma pessoa muito ruim, tá bom? Enfim, ele é um pai coruja, bom, de sua maneira assim, se alguém fazer algo com qualquer um dos seus 200 filhos, ele é uma pessoa bem coruja, bem que cuida, mas no dia a dia com eles não é, tá? A sua forma de demonstrar amor é bem diferente. E a sua religião é Elser, já tá explicando lá no livro. Eu vou criar realmente até um livro de como originou essa religião, o que é, etc, etc. Lembrando que eu já tenho um vídeo aí que eu vou deixar nos cards falando sobre essa religião e, enfim, ver os filhos como objetos de manipulação para conseguir o que quer. Isso é verdade. Ele vai dizer, filho, faz isso aí. Ah, mas é errado, o adulto não vai gostar. Você acha que um adulto normal vai querer repreender uma criança que não sabe tudo na vida, vão sentir pena, vão passar um certo pano, e ele vai usar isso ao seu favor. Eu vou colocar uma observação ali, só iremos ver como ele é sendo pai, e não a sua história de vida. Então, nós não sabemos como era a infância dele, a adolescência dele, a criação dele, mas isso não vai justificar nem ele, nem o filho fazendo coisas erradas, tá bom? Só vou mostrar o passado e como essa pessoa ficou algo ruim, ficou sendo uma pessoa ruim. Mas mesmo assim, tem gente que tem infâncias bem piores do que a deles e não se transformou no que eles se transformaram, tá? Mas enfim, vamos lá. E não tem um perfil, e não tem completo seu perfil psicológico, tá? Porque isso aí é importante, mas você vai ter que ler o livro de Hallel para perceber o que eu quero dizer. Hallel não é Hélio, tá? É Hallel. E também vai ter o livro de Richard, caso vocês queiram. E se não quiser, tá tudo bem, não é obrigado. E aí, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o perfil de Hallel. A gente já fala um pouquinho sobre ele, agora a gente vai falar um pouquinho do perfil dele. Sentimentos. Ele é uma pessoa muito sentimental. Ele aprendeu isso com a mãe. Então, se a mãe diz assim, você tá triste, não chora, tá com raiva, grite, tá feliz, anime-se, mostra que você está feliz. Demonstrar sentimentos é ótimo. Não adianta guardar aquilo ali pra depois ter aquela bomba de sentimentos e jogar em um momento inadequado, com a pessoa inadequada, no lugar errado, na hora errada, entendeu? Então, a mãe sempre teve essa visão, porque a mãe era uma boa pessoa, tá? Mas, enfim, modificações de atitude e mais maturidade de acordo com o tempo. Ele era uma criança de 6 anos, pelo que eu me lembro na história. Como ele era uma criança. Quando ele vai ficar com o pai, ele se torna outra pessoa. Ele tem que se amadurecer muito mais rápido, muito mais cedo. Mesmo que vai perder sua infância, adolescência e pré-adolescência, entendeu? Porque ele já tem que... ai, que susto. Enfim, não sei o que. Tem que cuidar da família e etc, entendeu? Então, ele vai perder isso. E isso vai influenciar em muitas coisas na vida dele. Observação. Ele na infância e a história dele é na infância, não na adolescência. Jovem adulto e adulto, não estamos analisando nesse período de tempo. E nem o seu psicológico e o seu sentimental, tá? A gente só tá vendo aqui ele na infância, primeiro livro, não na adolescência, pré-adolescência, adulto e jovem adulto, tá?
E vamos embora. Se tiver mais slides, faz muito tempo que eu fiz isso, não sei se ainda tá. Agora a gente vai falar sobre a influência de Richard, com T, para Alio e os seus outros filhos, lembrando que ele tem 200 filhos. Quando Alio for pai, será que ele terá influência do seu pai? Então, vamos lá. Tá? Vai ter uma parte que vai dizer que não, mas a gente sabe que a nossa criação, né, tanto de pai, mãe, avós, tios, etc., influenciam sim diretamente no nosso comportamento. Tem gente que vai dizer que não, nunca foi influenciado. Isso é mentira, tá? Tipo, você tá influenciado para você aprender o português, você é influenciado a andar, você é influenciado a comer, ir ao banheiro, etc. Nos seus primeiros anos de vida. Então, você é influenciado desde pequena. E quando você nasceu, você não escolheu o seu próprio nome. E sim uma pessoa que é considerada mãe, pai ou não sei o que, na sociedade. E por conta de ter seu DNA, uma parte do seu DNA, inclusive, pode escolher o seu nome por você, mesmo você sendo uma criança, enfim, whatever. Mas vamos lá. Ele Ele pega a referência de seu pai. Porque ser pai é aquilo pra ele. Porque, como a gente vai saber na história pra ele, então ele pensa, gente, ser frio, rude, calculista e etc. é considerado algo normal pra ele, considerado ser pai. Então, quando eles têm uma interação ruim, caso um dia ele seja pai, ele vai pensar normal, tá? Normal, porque meu pai foi. E o pai, ele não deixa ele ter contato com outras crianças, nem com o mundo à sua volta, porque o mundo vai dizer, isso tá errado, modifique. Ele não quer que o filho saiba que aquilo ali foi errado, tá? Enfim, já que ele não teve contato com outros pais, tá? Enfim, como diz a frase, tal pai, tal filho. Infância, parte 3. O método utilizado por eles para a criação dos filhos é eficaz? Isso vai depender do leitor. No meu caso, incerta pode ser eficaz para construir uma coisa ruim, não uma coisa boa, tá? Ao meu ver. Mas não é eficaz dizer que, nossa, isso é bom, parabéns, tem que ser essa educação. Não, tá erradíssimo. Conselho tutelar é oficial. Sentimento de Alien em relação ao seu pai. Talvez não seja uma relação boa, né? Talvez nem considerada aquela pessoa sendo pai, mesmo compartilhando o mesmo DNA, etc. Porque depois, com o tempo, ele vai descobrir que pai é quem cria, quem cuida, e não que tem uma parte do DNA, tá? Ele sim é da religião Elser. E paixão de irmão. Gente, isso é um tema muito polêmico, porque na mente distorcida do pai, todos os filhos são puros e ele, né, o Richard, é impuro porque ele já transou. Então, puro é aquelas pessoas que nunca transaram, tá? É uma visão totalmente ridícula, antiga, e eu discordo completamente. Mas a gente tá falando sobre o personagem, não sobre mim. Lembrando que há uma diferença, assim, entre a escritora e a história, tá bom? E é um livro mais de 18, então vai ter classificação. E você precisa ter uma mente mais, assim, sabendo que aquilo ali é errado, tá bom? E etc. E aí, ele vai dizer, olha, puro com puro, impuro com impuro. Meu filho não pode transar com alguém que já transou, que vai beijar aquela boca que já chupou partículas de outra pessoa, e aquilo ali é nojento, e que vai ser indiretamente o filho fazendo aquilo, só porque beijou. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Uma mente muito totalmente distorcida. E que a religião vai reforçar isso, tá? Porque a religião vai ser influenciada a coisa bem exagerada, bem antigamente, né? Uma visão bem distorcida do mundo. E eu discordo completamente. Até um filho dizer que um irmão de Ana, inclusive, olha, isso aqui é estranho, não faça isso. Nosso pai vai dizer XYZ. Mas isso aqui é errado, então saiba que isso aqui é errado. Ele percebe e não vai ter isso daí, tá? E aí eu vou ir para as observações finais. Ele vai ter uma infância conturbada. Não estou analisando o livro todo, e sim uma parte, então vocês podem perceber que o livro vai ser denso, uma leitura bem adulta. Eu não recomendo para menores de 18 anos, ou que seja bem influenciável, né? Que dê gatilho, que dê alguma coisa, você tem que estar preparado para isso, porque vai ser muita coisa simplistas também. E eu não vou, tipo, deixar algo leve. Vou mostrar como as coisas são, tá bom?
E, enfim, estou analisando uma parte da infância dele, diário, não é um livro todo, né? Lembrando que são 2 livros. Não estou analisando sua adolescência, jovem adulto e etc, nem o sentimento seu psicológico, tá? Durante o livro, não estou analisando isso. Aqui tá um resumo do resumo do resumo, pra vocês saberem como é que se trata isso. Só que eu esqueci de falar também que tem tecnologia, porque é uma ficção científica e etc. Então eu esqueci de falar um pouquinho sobre isso. Mas vocês vão ler o livro e vocês vão entender do que eu estou falando, tá bom? Quer saber mais sobre o livro, gente? Vocês querem saber mais sobre o livro? É só vocês lerem quando eu publicar esse livro. E vocês podem assistir o vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, são 2 vídeos, tá? A Nova Religião do Século, Elixir. Novo slide falando sobre essa religião. Eu já falei há 2 anos atrás, então eu já vou deixar aqui nos cards pra vocês verem. Então, é basicamente isso que vai se tratar a The Hallel, é o título do livro. Deixa eu contar mais o que. Eu tô com o objetivo de mostrar pra vocês como a criação pode sim influenciar na formação de uma pessoa, da personalidade, de jeito, mas isso não quer dizer que a pessoa tem que sempre seguir aquilo. A pessoa também tem que questionar aquilo, não ser um ignorante, né? O medo do opressor é que o oprimido saiba o que aquilo está acontecendo, que tenha conhecimento daquilo e também gera outra conclusão, que o sonho do oprimido é ser o opressor. Então a gente tem que pegar isso aí também, tá bom? O final é inesperado, são 2 livros, um maior que o outro, e vai ter sci-fi aí no meio, tá? Que, enfim. Então é um livro bem adulto, né? E a gente pegando a cronologia do projeto OWA da série, OWA está no meio e a The Hallel está antes do projeto OWA acontecer, tá bom? Então, é basicamente isso. Vai ter, talvez, 3 livros do projeto OWA, talvez seja uma trilogia, mas a série do mesmo universo, tá? São no mesmo universo, isso não quer dizer que eles se interligam, tá? Mas ali você tem certeza disso? Então vai ler pra você saber. Então, é isso. No universo OWA vão ser 10 livros. Eu já falei sobre isso também, que você não precisa ler. Não tem ordem que você precisa saber. Mas, enfim. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Um beijo. Até o próximo vídeo e tchau.